Lá em Hebreus, não é o nosso assunto de hoje, mas eu gostaria de deixar isso aqui como para reflexão todos nós, irmãos, para que cada um de nós pondere se nós estamos avançando ou se nós estamos retroagindo na fé, no nosso amor. No capítulo 10, no versículo 35 até o 39 de Hebreus, nós lemos o seguinte: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Fato. Porque necessitais de paciência, ou podemos dizer também perseverança, mas não anulando o fator paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, com muita luta, possais alcançar a promessa, esse galardão da qual ele falou no versículo anterior. Porque ainda um pouquinho de tempo, irmãos, e o que há de vir virá e não tardará. Nosso Senhor Jesus Cristo, também podemos entender aqui tudo aquilo que a palavra de Deus nos promete. Mas o justo viverá pela fé. Essa passagem foi usada ontem lá na Casa Verde. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Isso aqui foi a palavra de Deus proferida lá no Velho Testamento. O justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, retroagir, a alma de Deus não vai ter mais prazer nele. Nós, porém, aí vem, irmãos, aquela parte que de fato deve ser a nossa realidade. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, mas para a perdição, perdão, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Amém? É isso, irmãos. É isso, a palavra de Deus, irmãos. É Deus falando e nós temos que falar: Senhor, é isso que eu quero, por isso que eu vou batalhar. Contra as trevas, irmãos, nós temos que lutar. Nós não subestimamos, como a Bíblia nos adverte, né, irmãos, os dardos inflamados do maligno. Nós não podemos contra ele, a verdade é essa. Mas Deus nos socorre. Eu digo, hoje nós cantamos vindo, bem de manhã nós buscamos a Deus em oração. Eu digo, todos nós buscamos a Deus hoje de manhã em oração? Nós oramos por nós e pela igreja hoje de manhã. Nós oramos por aqueles que estão mais fracos e por os que são fortes hoje de manhã. Ou só nós cantamos uma coisa que não é uma realidade? Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma. Nós sabemos que vai ter quem retroage. É inevitável isso. A história conta isso. A realidade. A Bíblia é a verdade. Ela pode ser crida de Gênesis a Apocalipse, porque de fato não há inerrância e não há mentira nela. Ela é a verdade. Mas que nós não sejamos aqui. Que não estejamos nós, nenhum de nós, nenhum dos membros dessa igreja, entre aqueles que vão sucumbir diante da adversidade ou diante dos dardos inflamados do maligno. E nisso, irmãos, nós temos que nos socorrer uns aos outros, primeiramente em oração. Em segundo, em companheirismo e também em auxílio eficaz, usando da palavra de Deus com palavras sábias, palavras que realmente edificam, palavras que fazem a pessoa cair em si, palavras que fazem realmente a gente ter o entendimento, cair, né? Absorver aquilo que de fato nós não estamos conseguindo fazer por nós mesmos. Precisamos de auxílio. Auxílio eficaz vem de Deus. Por isso, irmãos, eu quero proclamar que
durante essa semana, e se eu quiser estender para depois das outras, que nós tenhamos um tempo, eu não vou determinar tempo algum, mas cada um tire um tempo para que nós oremos de joelhos pelo bem-estar da nossa igreja. De todos. De preferência, não deixe nenhum irmão fora. Nenhum. Mas que nós oremos para que o Espírito Santo de Deus esteja nos revigorando cada vez mais e mais, para que nós venhamos não só a cumprir com sua missão, né, irmão, com a missão nossa, mas que também não venhamos a sucumbir à tentação. São duas coisas distintas. Uma é não pecar contra Deus. A outra é fazer literalmente, objetivamente, positivamente a vontade de Deus. E que nós possamos orar. Eu proclamo que nós oremos, irmãos. Oremos em espírito, em verdade. Uns pelos outros e pelo bem-estar da nossa igreja como um todo. Vamos fazer isso? Parece até, né? Eu sei que isso não é né? um labor, mas é um prazer. Orar uns pelos outros deve ser um prazer, irmãos. A gente tem que ver isso como uma necessidade vital, mas acima disso, nós devemos ver isso como um prazer. Como é bom poder orar e saber que somos ouvidos por Deus. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Essa palavra não é só uma mera frase, né? Com relevo, vamos dizer assim. É uma verdade. Quem sabe não é a sua oração que Deus vai ouvir. Todos nós orando, uns pelos outros, e por nossa igreja, e para a edificação dela, e para a conversão de almas, enfim, tudo que nos necessitamos, tudo que diz respeito a ela, e daquilo que nós esperamos dela. Que Deus espera dela. Amém? É isso, irmãos. Então é o seguinte, nós vamos voltar lá para Romanos, no capítulo 5. Eu estou fechando a Bíblia aqui, viu, irmãos? Por conta de espaço, mas os versículos que estavam aqui eu passei para cá, tá? Nós vamos, inclusive, já até conversei com, acho que foi com o irmão Vitor Ferro, né, irmão? Sobre a nossa necessidade, irmãos, de nós já pensarmos num púlpito maior. Já que hoje é comum usarmos o notebook ou outros aparelhos aqui modernos, né, da tecnologia que nós temos, para poder ajudar na pregação da palavra, nos estudos. Então, já vamos pensando num púlpito, porque o púlpito, depois que nós tivermos o nosso lugar próprio, né, o templo, nós vamos simplesmente pegá-lo daqui e levar para lá. Então, já tem que ser um púlpito pensado, né? Um púlpito com um acabamentinho bom, bonito, para a glória de Deus, tudo feito para ele. Mas pensar em termos de necessidade, né? Tudo, né? Pensar em tudo que precisa ter um púlpito, né? Desde a beleza até as necessidades, inclinação, largura, altura, enfim. Os irmãos têm capacidade para isso, certo? Então eu espero que vão criando projetos, tá? E depois vai colocando lá no grupo, e aí depois a gente decide o que vai fazer, qual deles vai ser o melhor projeto. Nós temos irmãos aí bons nessa parte de criar, né, de desenhar. Então, faça uso do dom que Deus lhe deu para que nós tenhamos o nosso projeto de púlpito, tá bom? É importante isso aí, tudo é importante. Desde que seja feito para a glória de Deus. É isso. Outra coisa, irmão, antes da pregação, eu quero deixar depois, né, para não ficar falando de coisas seculares depois, é que nós já estejamos
irmão, trabalhando para o final de semana que vem, sábado, ok? É o culto especial de aniversário da Betel. Então, não vamos deixar para a última hora. Nós temos aí o irmão Nicolas e a irmã Thaís, que está cuidando desses eventos, juntamente com todos os outros, certo? Então, já, irmãos, não vamos vacilar. O dinheiro da igreja é especialmente e primariamente para o bem-estar espiritual da igreja, certo? Então, se necessário for que a gente alugue uma van, não vamos titubear, vamos alugar, certo? Então, vamos fazer com que a todos aqueles irmãos que têm a intenção de ir, gostariam de ir para adorar ao Senhor ali, naquele culto especial de aniversário daquela igreja da qual nós viemos, então que não haja empecilho, que o transporte não seja um empecilho. Amém? Certo? É isso aí. O melhor investimento que nós podemos fazer em termos financeiros é no bem-estar espiritual da igreja. Isso sim, né? Então, já trabalhem, vamos trabalhar nisso. Os irmãos que têm a intenção de ir, já vão colocando lá no grupo, falem, né? Vocês, né? A comunicação da igreja é muito boa, isso é muito bom. Os irmãos se interagem, né? E aí as coisas se acertam, como aconteceu ontem, por exemplo. Então, foi muito bom. Então, já vamos trabalhando nisso para que nós possamos estar lá. O culto lá vai ser sexta, sábado e domingo. Sexta eu acho muito difícil para a maioria. Só para mim, que não. E para quem está lá em São Paulo, né? Mas o sábado será o grande dia onde a gente vai marcar presença. Tá bom? Domingo não, porque domingo nós temos nossos trabalhos aqui. E eles, obviamente, já sabem disso. E não contam, não, de fato, com a gente lá. Mas no sábado, sim. Então já vamos trabalhando nisso, já pensando nisso, para que possamos estar ali. Tá bom? Quanto mais puder estar, melhor, irmãos. É a nossa igreja mãe, tá? Nesse sentido que nós viemos de lá, né? No fato é isso mesmo, né, irmão? Deus criou a igreja para ser como uma família. Certo? Família o que que é? Os pais geram filhos, e os filhos casam e geram seus filhos. E assim sucessivamente. Jesus Cristo criou a sua igreja para ser uma igreja genitora. Uma igreja, a igreja de Jerusalém, saiu a igreja de Antioquia, filha de Jerusalém. E da Antioquia nasceu Éfeso, nasceu Corinto, ela teve bem mais filhos do que Jerusalém. E assim sucessivamente. É isso que como funciona. Por isso que nós não aceitamos uma pessoa fundar uma igreja por si mesmo e não a partir de uma outra igreja já existente, uma igreja verdadeira. Seria como passar por cima de um casamento. Tem que ser pela autoridade de uma igreja já existente, é que Deus quer que saia uma outra igreja. E é assim que não foi feito aqui. Por isso que nós fomos organizados a partir do trabalho feito pela Igreja Batista Independente, Betel, Independente, lá de São Paulo. E a partir dela, nós estamos aqui, já independentes, né? Esperamos que tenhamos nossas próprias filhas futuramente, se Deus assim nos abençoar. Todo mundo está lá em Romanos, no capítulo 5? Aqui, irmãos, nós estamos vendo porque Paulo faz um contraste entre aquilo que nós perdemos em Adão e aquilo que nós ganhamos literalmente como cristãos no Senhor Jesus Cristo e tão somente nele. Nós já vimos uma boa parte desse versículo, mas eu quero começar lá no versículo 1, só para dar uma introdução. Nós estamos parados no versículo 15 e depois nós vamos prosseguir. Pincelando aqui.
Vamos lá, vocês estão em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Nota, Paulo está falando aqui com quem? Rapidamente. Com uma igreja de Roma, certo? Cristãos. Para quem não entendedor, para quem vai nos ouvir, vai ver o vídeo depois. Uma igreja verdadeira, ela é composta de pessoas salvas, pessoas cristãs que já professaram fé em Jesus Cristo. Pessoas arrependidas dos seus pecados, pessoas que já viram a necessidade de Jesus Cristo na sua vida para a reconciliação com Deus, para salvação, para perdão e justificação, que é o ponto aqui, certo? E essas pessoas, mediante essa profissão de fé pública, profissão de fé essa que não é meramente falar com a boca, mas é fruto de uma regeneração espiritual que vai se mostrar depois por meio de uma nova vida, vivida em Cristo, onde a pessoa vai renunciando os seus pecados anteriores e abraçando a santidade. Essa pessoa é agregada à igreja por meio do batismo. Então, Paulo está escrevendo aqui a pessoas que já eram membros da igreja de Roma e, consequentemente, obviamente, se espera que todos eles fossem pessoas cristãs, regeneradas, convertidas a Jesus Cristo. Por isso que ele fala aqui no tempo passado, que ele diz aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pincelada rápida aqui. Importante, irmãos. Veja que não é uma justificação que vai acontecendo ao longo do tempo. Ela acontece na hora que você professa fé em Jesus Cristo. Naquele momento, Deus já imputa sobre você a justiça de Jesus Cristo conquistada na cruz. De fato, a justiça que nos salvou, irmãos, não é uma justiça própria nossa, todos nós cristãos aqui temos essa consciência. É a justiça que Jesus Cristo conquistou na cruz, que Deus imputou a nós pela fé. Foi assim com todos os que são salvos. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, todos os do Velho Testamento, Ana, Esther, Sara, assim como do Novo, todos creram em Jesus Cristo para a salvação. Não há salvação sem fé em Jesus Cristo. Porque não há justiça que nos leva ao céu fora da justiça de Jesus Cristo. Por isso que ele fala aqui, justificados pela fé, não por obras, não por conduta. Ninguém aqui pode dizer que foi salvo porque eu alcancei um estágio de justiça que agradou a Deus. É possível isso? De maneira nenhuma. A pessoa pode ser um bom homem num contexto humano, num contexto social. E, de fato, quanto nós aqui somos. Temos nossa responsabilidade, respeitamos o nosso próximo, respeitamos as leis do nosso país, procuramos viver uma vida, coerente com aquilo que se espera de um cidadão. Mas de maneira nenhuma isso agrada a Deus. É impossível. Na sua perfeição absoluta, irmãos e amigos, só Jesus Cristo pode satisfazer a Deus em nosso favor. Por isso que ele veio. Por isso que ele se fez homem. Era necessário que fosse um homem interferindo pelos homens. Jesus é Deus, mas ele se fez homem. Para, como homem, pagar o preço da nossa redenção. Para que nós fôssemos justificados por ele, por meio da fé. Você entendeu agora por que da necessidade da fé? Eu não posso conquistar a salvação. Cristo conquistou para mim. Mas você crê que Cristo morreu por você? Você crê que ele estava lá na cruz pagando o preço da sua redenção?
que sem ele você não se livrará da condenação eterna que irá de vir no final dos tempos? Você crê que você é um pecador? Você se vê como um pecador? Então, se você se vê como um pecador, meu amigo, amém. Porque então fica fácil de você saber que você precisa de Jesus Cristo. Assim como nós nos vimos pecadores e vimos a necessidade de conversão a Jesus Cristo. Salva-me, Senhor, porque eu não posso me salvar. Eu não posso te agradar por mim. Mas nós nos tornamos perfeitamente agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos o que com Deus? Paz. Então quer dizer que quando nós não somos justificados ainda, quando nós ainda não éramos justificados, o que deduz, obviamente? Que nós não tínhamos paz com Deus. É o que está escrito lá em João 3,36. A ira de Deus sobre nós permanecia. E permanece sobre você se você não é um cristão verdadeiro. Por isso que a grande mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede. Mas não crê em qualquer pessoa, em uma instituição, em uma organização, ou crer numa conduta pessoal sua. É crer em Jesus Cristo. Amém? É isso. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, caminhando aqui, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Veja só, graça, esse favor de Deus, no qual estamos firmes, irmãos. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pincelada aqui, irmãos, mais uma vez. Sendo, pois, irmão, cristãos, tendo entrado nessa graça, pela graça de Deus, crendo em Jesus Cristo, irmãos, o que se espera de nós é que nós estejamos firmes nessa promessa. Amém? O amém do irmão não é de um amém de quem espera com firmeza. Eu tenho que dizer. É de quem titubeia. Estou sendo apenas sincero diante da repercussão. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, irmãos. É essa a nossa esperança, irmãos. A manifestação da glória de Deus que vai acontecer no advento de Jesus Cristo. Irmãos, vamos nos desraigar desse mundo, irmãos. Vamos nos arrancar desse mundo. Vamos morrer para esse mundo. Porque o nosso mundo é o vindouro. A nossa terra é a nova terra que Jesus vai preparar. O nosso reino é o reino dos céus. O corpo pela qual nós tanto prezamos não deve ser esse, mas aquele que Jesus Cristo vai nos dar na sua vinda. Cuidado, irmão, tenhamos cuidado. Onde está nosso coração? Jesus nos advertiu no Sermão do Monte. Cuidado com aquilo que está sendo verdadeiramente, em verdade, o nosso tesouro. Talvez não está sendo mais o reino de Deus, mas o reino da terra. E isso explicaria muita coisa. Continuando aqui, ó, irmão, no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação tem um bom efeito, porque ela produz a paciência. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos tem dado.
o qual está em nós, irmãos, verdadeiramente operando e habitando e operando. Eu só me pergunto, irmão, se o Espírito Santo que está em mim, se ele está sendo alegrado ou entristecido. Eu estou falando por mim. Se o Espírito Santo pudesse audivelmente falar aqui, o que ele falaria de mim, a igreja? Versículo 6 aqui, irmãos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Fracos aqui quer dizer quando nós ainda estávamos apartados de Deus. Ou seja, nos nossos pecados, sob o domínio do pecado, mortos para Deus. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos ímpios. Nota, ele está falando para uma igreja. Então, uma igreja, quer dizer, de pessoas que eram fracas, mas agora já não são mais, em Cristo. Porque apenas alguém morrerá pelo justo, por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos. Deus provou seu amor pelo pecador, irmãos, porque quando Cristo foi até a cruz, nós éramos inimigos. Logo, muito mais agora, versículo 9, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira futura, da ira vindoura. Veja, irmão, justificado, ou seja, feitos justos por Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo. Não é por obras. É pelo bendito sangue que Jesus Cristo verteu na cruz, é que nós fomos lavados espiritualmente dos nossos pecados. O que Jesus Cristo fez lá na cruz? Está lá em Isaías, no capítulo 53. Leia. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus foi lançado sobre ele. Ele foi moído por Deus para pagar o preço da nossa redenção. Por isso, irmãos, que não vai ter desculpa para o ímpio no dia do juízo final. Ele vai dizer: Senhor, mas eu não sabia. Ah, não, a palavra de Deus está sendo pregada. Você já sabe a partir de agora que Jesus Cristo verteu seu sangue para que você alcançasse justificação de vida, crendo nele. Você creu em Cristo? Já? Você acha que você vai ter alguma chance quando no tribunal divino, quando naquele grande dia, todos nós vamos comparecer perante Deus, perante o tribunal de Cristo? Cristo que olha para nós e não vê só a casca. Ele vê lá no mais íntimo do nosso ser. Que conhece toda a nossa história em todos os detalhes. Que conhece cada um dos nossos pecados cometidos por pensamento, sentimento e ação. Você acha que você vai ter alguma chance de ser justificado por si mesmo? Sem fé? Sem ter crido? Sem ter aceito a pregação da palavra? Sem ter reconhecido a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo na cruz? O porquê que ele deixou a sua glória e fez-se homem para morrer cravado numa cruz? Você acha que aquilo lá foi para quê? Para ficar com o nome na história? Obviamente que não.
foi para que nós fôssemos justificados pelo seu sangue. Sangue derramado. A vida entregue. Para que nós pudéssemos ter vida. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu filho, versículo 10, vou reler. Porque se nós já cristãos, tá? Sendo inimigos, quando ainda não éramos convertidos, fomos reconciliados com Deus, olha só, pela morte de seu filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja, irmão, que clareza da palavra de Deus. Eu quero, amigo, considere isso aqui que acabamos de ler. Reconciliado com Deus é uma necessidade de todos. Nós só fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. A morte dele nos reconciliou com Deus. Se é que cremos nele. Se é que ele é nosso Senhor e Salvador. Se é que nós renunciamos a nós mesmos e abraçamos tão somente a justiça de Jesus Cristo para a nossa salvação. Mas se nós fizermos isso realmente, diz o apóstolo, muito mais tendo sido já reconciliados com o que somos todos nós agora, irmãos, seremos salvos pela sua vida. A salvação de Deus, irmãos, ela há de se completar plenamente. Aquilo que Deus começou, ele vai terminar. A boa obra que Deus começou, ele vai terminar. A boa obra começou na nossa salvação. Nos gloriamos em Deus pela nossa salvação, mas ela não está completa. Nós já fomos salvos da ira futura. Nós não seremos mais, irmão, lançados na perdição eterna. Estamos livres da ira de Deus. Fomos feitos filhos dele em Cristo. As promessas futuras diz respeito a nós. A vida de Deus vai ser manifestada a nós. Vida eterna. Glórias eternas. Porque tudo em Deus é eterno. E não somente isso, versículo 11. Mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Veja, por Jesus Cristo alcançamos a reconciliação. Não é pela igreja, não é por Pedro, por nenhum dos apóstolos, João, Tiago, Bartolomeu, Judas. Não é por nenhuma mulher, nem por Maria, nenhum homem ou mulher, somente por Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com Deus. Creia nisso, porque é a palavra de Deus que está lhe dizendo. É Deus que está lhe dizendo: reconciliai-vos comigo por meio de meu filho. Creia que ele morreu por você. Sabe o que é o mais importante dessa vida, meu amigo? Não é você ter boa saúde. O pessoal tem o costume de dizer, o importante é ter saúde. Eu discordo completamente. É melhor ser um enfermo a vida toda e ser um homem reconciliado com Deus, ou uma mulher reconciliada com Deus, do que ter ótima saúde e ser lançado no inferno. Não é o mais importante, não é ter dinheiro no bolso. Como tem uma música aí de fim de ano, né? Muito dinheiro no bolso, né? Para o novo ano. Saúde para dar e vender. Quem já não escutou essa musiquinha na televisão? Propaganda de uma loja. Isso é uma mentira. Não deve ser o principal desejo de nenhuma pessoa. Se conhecesse a palavra de Deus, ele saberia que isso não é o mais importante.
Por isso que Jesus disse numa certa passagem: que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se possível for, e perder a sua alma? O mais importante nessa vida não é dinheiro, saúde, casar, ter família, comprar e vender, ir para o trabalho todo dia e voltar à tarde, tirar umas férias de vez em quando e fazer umas viagens. Isso não é o mais importante da vida. O mais importante dessa vida é você ser reconciliado com Deus. Porque a morte se aproxima de você, como se aproxima de mim, como se aproxima de todos nós. E ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois vem o quê? O juízo. E esse juízo é eterno. O tempo de salvação é hoje, enquanto você tem vida, enquanto Deus te está dando entendimento. Porque pode ser que daqui a uns anos, até a mente começa a falhar, e logo já não dá mais para entender a pregação. Tem doenças terríveis, como, por exemplo, o mal de Alzheimer, não é? A pessoa está vivo, mas está morto. Porque a chance de salvação dele foi embora. Porque Deus trabalha a salvação por meio do entendimento da palavra dele. Dê crédito à pregação da palavra. Depois, irmãos, a partir do versículo 12, Paulo vai falar aqui daquilo que nós perdemos em Adão e daquilo que nós ganhamos no nosso Salvador Jesus Cristo. E ele vai falando aqui, ó, portanto, como por um homem, nós já falamos isso a semana passada, mas eu vou apenas repetir aqui. Portanto, como por um homem, esse homem aqui é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, a condenação, assim também a morte, essa condenação, passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, aquela condição de condenado de Adão passou para toda a sua posteridade, como nós já explicamos. Adão era um representante federal da humanidade. Todos nós morremos em Adão. É como eu disse aqui, se nós, é uma impossibilidade isso que eu vou falar, né? Mas se nós não tivéssemos nenhum pecado pessoal nosso, e nós não crêssemos em Jesus Cristo para a nossa salvação, nós ainda seríamos condenados pelo pecado de Adão. Mas é uma impossibilidade nós não pecarmos. Porque a nossa natureza, a natureza de Adão e de toda a sua posteridade, ficou má. No dia da queda, nós nos tornamos inclinados para o mal, para o pecado. É impossível que tenha um homem sequer, quando eu falo homem, eu estou sempre falando no sentido genérico, tá, gente? Homem e mulher, o ser humano. Não há um homem sequer que não peque. Nós já nascemos sobre o pecado. O que disse Davi no Salmo 51, versículo 5? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A criança já nasce pecadora. Não é que ela é influenciada pela sociedade, como algumas pessoas querem passar. Como se a sociedade fosse a grande culpada de ser mal. Não é isso. Nós já nascemos mal. Porque o pecado já está em nós desde o nosso nascimento. Nós apenas vamos desenvolvendo ele na medida que vamos ganhando entendimento. E logo ele se torna muito atuante. É cobiça, mentira, lascívia e um monte de outras coisas da qual nós somos testemunha que todos nós cometemos, em mais ou menos grau.
De fato, o pecado reina na nossa vida soberanamente. Estou falando do homem natural. Agora, uma vez que nós estamos em Cristo, pelo poder da regeneração espiritual, o cristão já não está mais sob o domínio do pecado. Por isso que a Bíblia é muito clara quando ela afirma que nenhuma pessoa que verdadeiramente está em Cristo, ele vive pecando. Leia a primeira carta de João. Ele vai ser muito claro lá, quando diz que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Eu estou falando isso por uma simples razão. Tem muita gente que professa ser cristão e acaba sendo motivo, sabe de quê? De escândalo, porque o ímpio olha para ele, vendo ele viver no pecado e fala lá, tá vendo? O cristão é isso, ó, fala que é uma coisa, mas na verdade faz outra, olha lá, ó. Isso é um escândalo, mas sabe por que aquela pessoa faz o que faz? Porque ele não é um cristão de verdade. Ele é falso. Porque uma pessoa que verdadeiramente foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus e é uma nova criatura em Cristo, ele não quer dizer que ele não vai pecar, porque é impossível, mas ele não tem mais prazer no pecado. Ele ama a santificação, porque Deus é santo e ele quer agradar a Deus em tudo. E ele vai procurar, ao máximo, se desvencilhar dos pecados que até então fazia parte da sua vida. O que acontece com um cristão verdadeiro quando ele peca é que ele se arrepende do seu pecado, ele confessa seu pecado e deixa. Isso é prova de cristianismo verdadeiro, viu? Não omitir, não esconder, não continuar. Veja o versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da salvação, né? Pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veja que não são muitos. Fala muitos aqui. Por quê? Morreram muitos em Adão, mas não todos, porque aqueles que creram, ainda que estavam mortos, foram o que feitos em Cristo? Vivificados, não é? Sendo, pois, vivificados, estando vós mortos em ofensas e pecado, fostes vivificados, Efésios 2:1, pela fé em Jesus Cristo. É importante isso aqui, porque eu vou dizer uma coisa para você, meu ouvinte. Sem Cristo, ainda que você está vivo fisicamente, tá aí o espírito, alma e corpo, mas para Deus, você está morto. Está vivo para nós, mas não no sentido de que você não existe. A morte aqui para Deus significa você está debaixo da condenação. E isso é morte verdadeira. A pior morte, irmão, não é a primeira. Essa morte onde nós vamos deixar o corpo. O pior é a segunda morte, da qual a Bíblia fala. A primeira morte, justo e injusto, crentes e ímpios vão passar por ela. Hoje mesmo, com certeza, está morrendo pessoas crentes em Jesus Cristo aí pelo mundo. É a primeira morte, essa primeira onde nosso corpo vai lá para o cemitério e ser sepultado. Mas essa não é a pior. Ela também é consequência do pecado. Não é natural. Se tornou natural por causa do pecado, mas não era para ser. Mas o pior mesmo é a segunda morte. A segunda morte é a condenação. Por isso que Jesus Cristo, com muita propriedade, diz: bem-aventurado e santo aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, porque sobre eles não tem poder a segunda
morte. Ou seja, a condenação eterna no eterno inferno. Louvado seja Deus que nos livrou da segunda morte. Amém, irmãos? Por Jesus Cristo. Por Cristo ter pagado o preço da nossa redenção. Só que, como nós lemos aqui, esse dom que é só por um homem, Jesus Cristo, ele abundou sobre muitos, mas também não sobre todos. Porque não são todos os que creem. Como disse Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? A igreja está pregando, o povo de Deus está pregando a palavra de Deus. Não pregando a igreja, não pregando filosofias humanas, mas pregando isso aqui, ó, a verdade. Mas quem creu? Os crentes é que serão salvos. Os muitos são os que creem. Mas muito mais, infelizmente eu digo, são os que rejeitam. Os que querem continuar a viver a vida. Para que você esteja entre muitos, como já dissemos, e vamos encerrar aqui com essa, é necessário crer em Jesus Cristo. Pelo pecado de Adão pela desobediência de Adão veio o pecado. E que esse pecado passou a todos nós, irmãos. Por isso que todos nós somos pecadores. E junto com ele, a transgressão da lei de Deus, a punição para todo transgressor é ser lançado no inferno. Isso é jurídico. Perante o tribunal de Deus, todo transgressor da sua lei deve ser lançado no inferno. Mas há uma salvação provida por Deus. Mas não para todos. Para os que exercem fé em Jesus Cristo. Para os que creem que Deus proveu para nós, em Cristo Jesus, a salvação da qual nós não podíamos conquistar por nós mesmos. A reconciliação que não seria possível sem Ele. O perdão que nós não conseguiríamos alcançar de Deus sem a fé em Jesus Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não de obras, da fé em Jesus Cristo, de graça, crendo em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente que Deus dá, por meio da sua palavra. Quem sabe Deus está dando esse presente para você hoje, a fé em Jesus Cristo. Você entendendo que você precisa de Jesus Cristo. Você se viu um pecador e precisa dele. Você vê, Jesus Cristo também é para mim, porque eu também, como todos, também sou um transgressor de Deus. E olha o versículo 9, não vem das obras, ou seja, essa salvação não vem de nós, não vem de obras humanas, para que ninguém, o quê? Se glorie. Como já dissemos, ninguém pode bater nas costinhas e falar, eu consegui ser salvo porque eu fui bom. Não, não há bom, não há homem bom perante Deus. Só Deus é bom. Ninguém pode se gloriar. Qual é o cristão aqui que está se gloriando de porque eu sou crente? Ah, nós nos gloriamos sim, mas sabem quem? Em Cristo.
Como diz Paulo, longe de mim gloriar-me, a não ser no quê? Na cruz de Jesus Cristo. É nisso que nós nos gloriamos, porque é por ela que nós fomos salvos, e é por ela que você também pode ser salvo hoje, se você se arrepender e crer em Jesus Cristo. Em Adão veio a morte, a condenação, mas em Jesus Cristo veio salvação e salvação eterna. Muito mais nós ganhamos em Cristo do que nós perdemos em Adão. Porque em Cristo nós não só ganhamos o perdão de todos os nossos pecados, não só ganhamos a justificação de todos os nossos pecados, mas ganhamos uma vida eterna, irmãos. E mais, não é só uma vida eterna sem glórias, cheia de glórias. Um novo corpo imortal, onde a lágrima, a dor, tudo que é por conta do pecado já não vai existir mais na nova terra. E novo céu. Reinaremos eternamente com Cristo. Eternamente com Cristo. Mas sem Cristo tem o outro lado. A eterna condenação que veio por meio de Adão. Você está em Adão? Eu te pergunto. Ou você está em Cristo? Você está ainda na morte? Ou você já tem a vida de Jesus Cristo? Creia em Jesus Cristo. Faça como a palavra de Deus nos ordena. Faça como todos aqueles que ouviram da palavra, deram o devido crédito a ela. Confessa que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador.